como que foi a sua infância e conta essa história do seminário, por favor, que a gente quer saber como que foi estar nesses 10 anos que você ficou no seminário. O seminário não caiu do céu. Há um encadeamento emocional, inclusive. Eu conto um pouquinho dessa história, na verdade, bastante dessa história no meu primeiro romance autobiográfico, o Pai Pai, se chama Pai Pai, que saiu em 2017. Tudo começou com um pai abusivo, um pai alcoólatra, eu o filho mais velho, não correspondia às expectativas do pai, porque era um menino sensível demais, gostava não de jogar futebol, eu odiava jogar futebol, achava um saco, aquela molecada se estapeando, se trombando. Eu gostava mesmo, era de brincar com as minhas primas, de fazer cirquinho no quintal de casa. A gente cobrava palito de fósforo, tinha que tomar cuidado para o palito não vir queimado, que acontecia muito, não é? E eu escrevia, eu desenhava, então esse era o meu mundinho. Eu era muito tímido, apesar de ser o filho mais velho, eu entregava pão com meu pai. Meu pai era padeiro, e de manhã saímos com o carrinho, com o cavalo, entregando pão numa cidadezinha pequena, 12 mil habitantes, e eu apanhava muito do pai, não é? Ele não tinha menor interesse em mim, eu não era o filho que ele estava esperando, o filho macho para mostrar para os irmãos dele, não é? Ao contrário da mamãe, que era uma pessoa extremamente compreensiva, e ela, eu acho que tinha até orgulho de que eu fosse tão, enfim, eu diria, do ponto de vista dela, talentoso, porque ela era uma mulher que não tinha sequer terminado o grupo escolar. Não é? Ela teve que sair da escola para cuidar dos irmãos mais novos, porque o pai morreu e a mãe tinha que ir para a roça trabalhar com os irmãos mais velhos. E, enfim, nesse contexto todo, eu sofria muito. Eu tinha fantasias suicidas desde pequeno. Desde muito novo. Eu tive situações bem ruins para uma criança, especialmente uma criança sensível, como, por exemplo, tá vendo como nós estamos regredindo já? Uma coisa puxa a outra, eu não posso deixar de contextualizar, obviamente. Por favor, por favor. Né? Eu me lembro de uma vez, e eu conto isso no Pai Pai, no livro, que eu fui para um rio perto de Ribeirão Bonito, a minha cidade, o rio Jacaré-Guaçu, que é um dos afluentes do Tietê. Eu gostava muito de pescar. E eu fui convidado por primos e vizinhos, garotada, fomos num caminhão, fomos atrás, não é, no caminhão, e eu era muito desconfiado, eu ficava sempre muito atento, e no meu entusiasmo em ir pescar, com meu calçãozinho feito de saco de farinha que a mamãe costurava, não é? Eu não percebi que estava sendo tramado alguma coisa, e foi tarde demais quando eles me agarraram e me jogaram no meio do rio. Eu não sabia nadar, não é? Me debati, e enquanto eu me debatia, eu ouvia as risadas e os gritos. É para você aprender a ser homem! Foi muito complicado, porque foi uma coisa de pânico, não é? Consegui chegar à margem, era um rio caudaloso, não era um riozinho. Era um afluente do Tietê. E enquanto eu cheguei à margem, no momento em que eu me agarrei no capinzal da margem para subir todo enlameado, muitas décadas depois caiu a ficha, porque esse fato eu só recuperei num período de análise. Foi tão forte o trauma que eu apaguei aquilo, mas eu recuperei essa história e recuperei especialmente esse momento. Eu olhei para aquela garotada mais velha gritando, não é? E rindo, zombando de mim, e caiu a ficha e eu pensei comigo, eu vou ser homem sim, mas não igual a vocês.
Aí começou um projeto de vida, não é? E esse projeto de vida, obviamente, encontrou caminhos muito diferentes e muito fora do caminho central. Eu tive que pegar, não é, picadas. E uma das picadas foi ir para o seminário para fugir do meu pai. Não é? Foi uma escolha claro tua. Que eu não me dei conta de que eu estava fazendo isso, mesmo porque a mamãe era muito religiosa, eu era coroinha, eu era da cruzada eucarística, eu era essas coisas que costumam acontecer no interior, não é? Para uma criança. Então, foi mais ou menos natural a minha ida para o seminário, que era ao lado da minha cidade, era em São Carlos, 40 minutos de trenzinho para São Carlos, de Ribeirão Bonito a São Carlos. E foi aí que eu entrei no seminário. Isso foi em 55, até 58, mais ou menos, eu estive num ambiente altamente hostil, que era o ambiente do seminário, a ponto de eu pensar em voltar para casa. Caramba! Era mais violento do que a própria casa. Eu sentia, porque já é natural, você no meio de 100 e tantas crianças, não é? Boa parte delas mais velhas, você entra como novato, eram os sapinhos, nós éramos chamados sapinhos, não é? E você sofre bullying, naturalmente. E aí, do meu jeito, eu, menino super tímido, super introvertido, eu passei muito mal. Você tinha fila para tudo, você não podia falar em boa parte do tempo, o recreio tinha horário marcado, você tinha que rezar logo de manhã cedo, quando acordava, depois tinha que ir, depois do café você tinha que ir, depois da aula você tinha que rezar, e tudo em fila. Não é? Em fila rezando o terço. Então era um ambiente extremamente massacrante para uma criança. Claro, tinha um momento do recreio, eu acabei fazendo o meu grupinho de amigos, que também eram garotos não muito masculinizados, não é? Era um grupo que se percebeu naturalmente com as mesmas o mesmo tipo de personalidade ou alguma coisa parecida. E em 58 aconteceu um milagre. E aí, você lembra que você me perguntou, quando falávamos do seminário, se tinha sido sempre assim maravilhoso? Eu disse não, teve partes muito ruins. E nesse momento, em 58, acontece em Roma o Concílio Ecumênico Vaticano II, que modernizou totalmente a igreja com o Papa João XXIII, um velhinho bonachão, que todo mundo achava que ia morrer logo, e de repente ele subiu, entrou para o papado e fez uma revolução na igreja, não é? Atualizou a igreja, modernizou. E uma das coisas foi chegar no seminário os padres novos que vinham de Roma, brasileiros que tinham estudado em Roma, não é? E que estavam super no clima do Concílio Ecumênico, e chegaram lá e disseram: não, aqui não tem mais muro. Derrubaram o muro da frente, aqui não tem mais fila, que é isso? Aqui não tem mais aula. Ué? Nós nos tornamos um seminário mais avançado da América Latina. Tínhamos professores que coordenavam grupos de estudo, e o que nós fazíamos era pesquisar. Então o incentivo não era decoreba, era você entender o que estava acontecendo, não é? No mundo, na história, no teu país, não é? Você entender as causas. Eu me lembro muito bem que na aula de história era a palavra de ordem era: busquem as causas. Por que que isso aconteceu? Para vocês poderem entender onde se chegou. Não é? Por que este fato aconteceu? Porque houve tais motivos, não é? E esse fato é consequência. Então, essa articulação toda foi uma coisa absolutamente preciosa do ponto de vista pedagógico. E nós tínhamos grupos, eram chamados grupos de vida. A classe era dividida em vários grupos. E ali nós estudávamos juntos, nós discutíamos juntos os nossos problemas. Ora, tudo isso com o quê? 13 anos de idade, 14 anos de idade. Que revolucionário, né? Que foi para a época isso. Totalmente revolucionário. Era baseado numa perspectiva pedagógica de uma grande pedagoga da época, cujo nome não me ocorre agora, mas é uma figura muito importante, uma pedagoga italiana, Maria Montessori. Maria Montessori, que era muito importante no período. O estudo Montessori, escolas montessorianas, é isso? Até hoje existe. Até hoje existe. Bem, enfim, e aí o que aconteceu? Eu comecei, pronto, eu me tornei um líder dentro do seminário.
Você que era super introspectivo. Super introspectivo. Essa introspecção me ajudou. Então, por exemplo, eu trouxe para o seminário um padre do Rio de Janeiro para dar um curso de cinema, porque eu era louco por cinema. Não é? Tínhamos no Grêmio, não é? Tinha a parte de cinema, a parte de literatura, e eu era o diretor da parte do setor de cinema. Não é? E aí o que aconteceu? Um pouquinho só, para entender de onde que veio essa paixão por cinema? Eu tenho que contar mais um pouquinho lá atrás. Uma das coisas... minha cidade tinha um cineminha, Cine Piratininga. Né? Quando começavam a tocar as marchas americanas, aquelas famosas do Souza, né? A gente sabia que era para entrar correndo que ia começar o filme. E não só eu amava o cinema, porque eu era apaixonado pelo Tarzan, eu achava que o Tarzan morava perto de casa, tanto que eu ficava furioso, eu pegava o cipó, eu ia andar pelo cipó, o cipó quebrava. Pô, mas como assim? O Tarzan anda no cipó, não é? E aqui não tem cipó que preste. Ficava muito revoltado. Mas acontece que um determinado dia eu estava assistindo o filme, eu estava semi-alfabetizado, eu devia ter 8, 9 anos de idade no máximo, antes de ir para o seminário, com meu saquinho de pipoca, aquela pipoca de óleo de interior, toda. E de repente, no filme, eu não entendia os subtítulos, eu não conseguia ler direito os subtítulos, eu vejo um menino apanhando de um adulto, que era o professor. O meu saquinho de pipoca, eu conto isso no Pai também. Meu saquinho de pipoca caiu pelo chão porque eu estava boquiaberto. Eu disse, mas menino que apanha também pode ir para o cinema, pode se tornar filme. Então não é tão ruim assim apanhar. Foi uma descoberta absolutamente iluminada. O cinema começou a entrar na minha vida por aí. Eu tenho boa parte da compreensão de mundo graças ao cinema. Então, quando chegou no seminário, eu vi a possibilidade de compreender melhor esse mundo, e aí os padres mais novos perceberam logo que eu tinha muitos recursos, não é? Eu oferecia elementos para eles trabalharem, ajudaram a organizar esse curso de cinema e tal, e eu lá apanhava livro de cinema e estava estudando linguagem cinematográfica, né? Desde essa época. E aí, um belo dia, eles apresentaram um filme que era uma comédia estranha, que se passava na Irlanda, um filme colorido em 16mm, claro, não é? Era maquininha 16mm, o filme era alugado na distribuidora da cidade de São Carlos, que já era uma cidade razoavelmente grande, e eu fiquei apaixonado pelo filme e todo mundo no seminário odiou, achou um saco. E a minha classe, eu competia com um colega meu que era muito inteligente. Ele tinha um nível de QI que eu nem chegava aos pés. O que era um problema para mim e, ao mesmo tempo, era uma vantagem que eu tinha, porque eu tinha o QI emocional, não é? Então, ele ficava no mais óbvio e eu já corria atrás, porque eu tinha que correr atrás, não é? E ele começou a me provocar no recreio. A gente tinha um recreio no meio da manhã, em que nós tínhamos um pãozinho e uma banana de lanche. E ele começou a me aborrecer, não é? Porque ele não tinha entendido nada do filme, e eu estava em estado de graça com o filme, que era um filme de um diretor que era o mesmo diretor desse filme que eu vi no interior, chamado Como Era Verde Meu Vale, o filme que eu vi, do John Ford, um dos primeiros mais importantes filmes do John Ford, que começou, enfim, a carreira dele começou a fazer sucesso a partir do Como Era Verde Meu Vale, e ele era descendente de irlandeses e fez essa comédia na Irlanda, não é, ou sobre a Irlanda, provavelmente filmada em Hollywood, que eu vi no seminário. Não é? E aí eu estava felicíssimo
e esse cara me enchendo o saco. Olha um Ford passando lá, tem gente metida a besta aqui que gosta de Ford. Foi me aborrecendo, eu cheguei para cima dele com a banana, esfreguei na cara dele, no nariz, esfreguei o pão, e aí quando eu me dei conta, estava saindo sangue do nariz dele. Eu fui chamado para a reitoria, né? Aí eu disse para o reitor, entrei na reitoria e disse, pode me mandar embora, eu faria tudo de novo. Esse reitor, ele ficou tão encantado com a minha reação, que ele sorriu, não é? E aquele gesto meu foi para mim fundamental, porque eu tinha um pai bruto, que me brutalizava, e eu, obviamente, me assustava muito e entrava todo para dentro, virava para dentro. E minha mãe era uma mulher tão tímida quanto eu, e era uma mulher de um coração imenso e muito resignada. E eu entrava um pouquinho na rota dela, não é? Isso era muito ruim para mim. Nesse momento, com a briga com meu colega, eu comecei a desenvolver a minha agressividade. Fundamental para qualquer ser humano. A agressividade tem um nível de agressividade que é parte da nossa psique, não é? E esse momento foi fundamental. E pasme, esse cara se tornou o maior amigo da minha vida. Que bom. Por conta disso. Quando você colocou o limite, acabou que pôde, né, ter uma relação a partir daquilo. Então foi um pouco isso, não é? Aí, logo em seguida, eu comecei a dirigir peças no seminário. Da Maria Clara Machado, Pluft, o Fantasminha. Foi um grande sucesso na cidade de São Carlos. E eu tive a ousadia de colocar 2 coleguinhas meus vestidos de menina na peça, que tinha 2 papéis femininos, não é? Então, essas coisas todas eram parte de um grande encantamento. Por exemplo, eu sempre me julguei um péssimo ator. Talvez eu tenha melhorado um pouquinho com o tempo, aprendi a me fantasiar, etc., não é? Que faz parte da coisa do ator de interpretar um personagem, não é? A gente vive interpretando personagens, na verdade. Você veio com essa roupinha, você com essa, eu vim com esta, enfim, para interpretar um personagem. Mas, na época, eu me achava um péssimo ator, que eu já tinha feito o nosso teatrinho lá, mas eu era um excelente declamador de poesia. Então, eu ganhava todos os prêmios. E foi aí que eu aprendi, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, Jorge de Lima, não é? Era tudo muito encantador. E era encantadora a paixão pelos meus colegas. Eu vivia apaixonado. Apaixonado, apaixonado, apaixonado. Então, eu posso resumir nisso, se vocês quiserem que eu resuma, não é? A gente era motivado por paixão. Claro, eu estava com 15 anos, 16 anos, não é? Eu acho que eu fiquei no seminário menor até os 16 anos, depois eu fui para o maior, em Aparecida do Norte, para estudar filosofia. Né? Foram 10 anos ao todo. Ao todo, 10 anos no seminário. Não é? Entrei com 10 e saí 10 incompletos e saí com 20 incompleto. Não é? Em Aparecida do Norte, já a parte de teologia. E em Aparecida eu fiz um ciclo de cinema novo, que na época era o grande lance de cinema novo. O seminário foi invadido pela polícia, porque nós éramos considerados subversivos, não é? E nós participávamos da vida política brasileira, acompanhávamos tudo aquilo, não é? E tínhamos uma consciência do que era o mundo moderno e tal, ainda que no seminário, por exemplo, tivesse sido proibido de estudar Sartre, alguns filósofos que eram considerados muito complicados para o clima eclesiástico, para toda aquela estrutura pesada que era a igreja. E do seminário eu aprendi para o resto da vida uma lição imensa. Eu consigo cheirar dogma de longe. Eu tenho horror de dogma. E foi isso que me formou. Inclusive para criar problemas. Isso me criou muitos problemas. Sim. Né? Mas eu não lamento em nada esse aprendizado de que não estou afim de dogma, não estou interessado em entrar
na gaiola do dogma. Por favor, eu quero a minha liberdade, eu quero ser a pessoa que eu sou. E quando que teve o clique do então preciso sair daqui, esse aqui não faz mais sentido para mim? Já no seminário menor eu chegava para os padres, chamado diretor espiritual, e dizia, olha, eu estou apaixonado pelo meu colega. Antigamente era proibidíssimo. Sim. Era considerado amizade particular. Era uma coisa contra o pecado contra a castidade. Não era já um meio caminho para pecar contra a castidade. Você ter amizade particular. Os padres novos compreenderam que era um outro. Eles diziam, nós, os seres humanos, nós estamos dentro de uma sociedade. Então, nós temos que aprender a criar laços sociais. E é muito importante que vocês tenham amizades. Era uma coisa óbvia, não é? E foi assim que eu chegava, tinha espaço para dizer para eles, olha, eu estou apaixonado pelo meu amigo. E eles diziam, não se preocupe, é a questão da adolescência. Quando chegou no seminário maior, eu já estava com 17, 18 anos, eu me apaixonei perdidamente por um colega com uma situação parecida com a do seminário. Eu derramei uma bandeja inteirinha de abobrinha em cima dele sem querer. Ele ficou furioso, fomos conversar, nunca tínhamos conversado, e de repente a gente se tornou amigos, e aí da amizade partiu para um grande amor, mas um grande amor. Um grande amor que nós achávamos que era o amor de Jonatas e Davi da Bíblia. Foi a nossa grande inspiração. A gente se inspirava, tanto que ele se chamava Davi. Não é? E eu me chamava, eu disse, então eu sou o Jonatas. Não é? E com isso, nós acabamos saindo juntos do seminário.